Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homem ou mulher que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los presos para Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via coisa alguma, e, guiando-o pela mão, conduziram-no a Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama de Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele estava ali. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos de Jerusalém? Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa fazer sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. Então, levantando-se, foi batizado. E depois de comer, recuperou as forças. Esse é um momento assim inesquecível na vida de Saulo de Tarso, né? Assim, depois, como foi lido, foi um homem que o Senhor utilizou, né, para pregar o Evangelho, lembrando que a gente só andava a pé ou de navio naquela época, né, praticamente, e quase 2/3 de todo o Novo Testamento foi, né, o Senhor usou ele, né, instrumentalidade para que pudesse registrar. Ele é conhecido às vezes como Moisés da Nova Aliança, né, da forma que Moisés recebeu a planta da casa de Deus e construiu o tabernáculo. Paulo conseguiu, ele não conseguiu, o Senhor revelou a ele exatamente a planta da sua casa, né? Todos esses aspectos que a gente vê do corpo, do cabeça, da igreja, da casa, da pedra viva, eu vi sempre Paulo trazendo essa revelação, esse aspecto do Senhor, como ele não viu só a obra, mas viu o projeto. Então, quando a gente lê Efésios, Colossenses, você vai tendo realmente a compreensão e entendimento, né, daquilo que o Senhor mostrou a Paulo e que deu ele como encargo. Aqui é o início da história cristã dele. Eu acho que tem muitas coisas legais que a gente podia conversar junto e compartilhar. Primeiro, eu acho que no versículo 1, não sei o que vocês pensam, assim, embora a gente tenha essa noção teórica, pelo menos por mim, mas assim, esse poder que Deus tem de transformar as pessoas, sabe? Porque o versículo 1 diz assim, que Saulo ainda respirava a ameaça de morte. Então, sabe que uma pessoa com gana de matar, sabe, uma pessoa que
que sai com vontade de matar, com vontade de prender, que a expressão aqui, embora possa ser uma expressão metafórica, mas ela é forte, diz que ele respirava ameaça de morte, né, contra os discípulos do Senhor. Então não tinha conversa com ele não queria dar uma conversa, ele não queria conversar para, né, vamos parar essa pregação, igual fizeram ali as pessoas responsáveis ali da sinagoga, como a gente já leu com Pedro e João. Não, ele respirava a morte. Ele mesmo foi atrás por iniciativa própria para pegar a carta para lançar as pessoas na prisão, na cadeia, né? Então, assim, uma das coisas que me chama muita atenção é que às vezes a gente olha um indivíduo, assim, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, ou que mora com a gente, tem pessoas que a gente não consegue imaginar convertida. Não sei se vocês já pensaram nisso, assim. Pessoas que você olha e fala assim, cara, eu não imagino esse maluco crente, eu não consigo imaginar, né, essa pessoa assim, cristã, servindo o Senhor, andando com o Senhor e tal. E acho que essa é a primeira questão que fica, que Deus não tem esses estereótipos, né? Deus não tem essa... Para ele não existe... Para a gente fica impressionado. Tem o difícil... obrigado. Tem o difícil, tem o fácil, né? Tem o trabalhoso e tal. E para Deus não tem isso. Então, assim... muitas vezes quem limita o poder de Deus somos nós mesmos e a nossa compreensão que a gente tem dele, né? Então a gente vai reparar que mesmo um homem como Ananias, um servo de Deus, que Deus falava claramente com ele, né? Uma pessoa usada por Deus, né? Um profeta de Deus, quando Deus foi falar com ele, o que ele falou? Isso aí não. Olha só, ele está conversando com Deus, a gente perde a noção do limite, né? Aí uma criança de 3, 4 anos querendo ensinar um pai de 50, né? Não, senhor, esse aí não, que esse... Deus não sabia, claro que sabia, mas o comportamento daquele homem era tão agressivo. O que Ananias estava tentando ensinar para Deus ali, literalmente? Não, senhor, porque o senhor não sabia, não? Ele saiu com carta, ele saiu para fazer isso, como Deus não soubesse, mas é claro que ele está falando isso porque era uma coisa assim discrepante na mente dele. Ele fala assim, cara, não tem como esse cara ter se convertido. E a gente vai reparar que muitas vezes Paulo ainda chegava em alguns locais e as pessoas ficavam desconfiadas. Porque o comportamento dele foi tão agressivo, ele perseguiu tanta gente. Você imagina o que seria para Paulo entrar depois numa cidade para assim, falar com os irmãos e uma pessoa está sentada, pô, ele matou minha mulher, ele matou meu filho, hoje ele está pegando o evangelho. Mas ele arrancou a vida de um irmão que está ali, entendeu? E ele conviveu com isso também. A gente às vezes espiritualiza e fica imaginando na nossa mente religiosa, não, ele ia lá fazer uma pregação, calma aí. Ele, ao mesmo tempo que massacrou os cristãos, que perseguiu, que respirava ódio, agora Deus faz com que ele se converta, ele é um cristão e agora ele é perseguido junto com os cristãos e tudo, mas no meio dos cristãos havia muito o quê? Pô, será que esse cara mesmo... O próprio Ananias aqui está colocando essa situação, né? Deus, e essa preocupação. Então, assim, eu acho que o versículo 1 ressalta primeiro o poder de Deus infinito e ilimitado de transformar qualquer ser humano. Não há nenhum ser humano que não possa ser transformado. Não há ninguém, por mais que tenha o desvio que for, assim, que a gente até imagina dentro da nossa pouca limitação, né? Você imagina, mas para Deus não há impossíveis realmente. Ele faz essas transformações que são maravilhosas. A seguinte questão que eu acho também interessante da gente abordar, da gente conversar junto, é assim que você vê que quando Deus quer encontrar com alguém, a gente fala muito de buscar Deus e tudo, né? Mas assim, na verdade você vê que é Deus, e engraçado que você colocou esse ponto no início da sua oração. Obrigado por o Senhor ter nos encontrado. Não sei se você se lembra agora, né? Mas eu estava observando quando o Rodrigão olhou e falou assim, obrigado, logo no início, obrigado por o Senhor ter nos encontrado. E tem tudo a ver com um texto aqui. Porque na verdade a gente acha que aceitou Jesus, a gente acha que encontrou Ele, mas na verdade é Ele que encontrou a gente, né? Porque é o pastor que busca a ovelha quando se perde não sabe nem onde é que é, o pastor que tem que tirar, botar nas costas e levar. Ele que é o salvador, eu sou aquele que fui salvo, Ele é o resgatador, eu fui aquele que fui resgatado. Então assim, aquele encontro estava marcado, mas você vê que Saulo de Tarso não sabia, ele estava indo com um propósito, de matar, de perseguir, de prender, mas o Senhor tinha marcado o encontro ali com ele, né? E o encontro para cada um é uma questão muito diferente, né? Deus conhece, sonda, esquadrinha os nossos corações.
Se a gente fez isso na segunda-feira antes do Natal, que a gente fez o testemunho oculto, que cada um contou um pouquinho como conheceu o Senhor e tal, né? E é verdade que cada um teve um momento, uma história. O Rodrigão contou a dele, Alessandro, Rafinha, cada um contou. E isso é muito pessoal mesmo, é igual um casamento, né? Como a gente ali, realmente essa questão da noiva é muito interessante, porque é único, não se repete, né? Por mais que seja parecido, cada um... todo mundo casa, mas cada um conta. Como é que vocês se conheceram, né? Os antigos faziam muito isso, né, tio? Agora, depois do casamento, estava ali e tinha aquele almoço em casa. Agora conta como é que vocês se conheceram. Cada casal conta como se conheceu de uma forma completamente diferente. Pode ter sido na praia, pode usar o mesmo lugar, mas tem o quê? Tem uma história diferente, tem uma identidade diferente, né? Que caracteriza aquele casal. E eu creio que é assim também com o Senhor. Cada um de nós teve um encontro muito específico, cada um de nós foi tocado de uma forma por meio de algo que o Senhor fez na nossa vida, o Senhor produziu na nossa vida. Algumas questões, alguns momentos, pessoas chegaram por situações difíceis, outras pessoas já não, né? Mas o fato é que aqui, acho que a conversão de Paulo, ela é uma conversão brusca, mas também que ela fala de todo o ser humano caído como um todo, né? A gente percebe que assim, ele botou em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Esse é o início do processo de Deus na vida dele, e eu queria que a gente pensasse no Saulo um pouquinho e no Paulo, né? Ele relata isso quando os irmãos estavam ficando um pouco altivos e soberbos, e ele vai corrigir os irmãos. Ele fala assim: vocês acham que eu não teria motivo para me exaltar? Eu sou hebreu de hebreu. Hebreu de hebreu, sabe o que significa? Porque você podia ser filho de um hebreu, mas a mulher, por exemplo, poderia não ser uma hebreia. Você poderia ser filho de casamento misto, por exemplo, né? De repente, o seu pai ou a sua mãe não era hebreu realmente, de fato, de linhagem, né? Então ele começa a falar assim: eu sou hebreu de hebreu. Olha só, então eu aprendi aos pés de Gamaliel. Então, são coisas fortes, por exemplo, o judeu. A nossa cultura às vezes tem dificuldade de entender isso, mas quando, diferente, por exemplo, de um discípulo grego, o discípulo grego ele recebia um ensinamento, né? Se você tivesse o privilégio, seja o que for, de aprender matemática com Pitágoras da vida ou qualquer um, né? Você na verdade não estava olhando a vida daquele indivíduo, você estava olhando só o conhecimento daquele indivíduo. E não necessariamente você vivia junto àquele indivíduo. Muito diferente do discipulado hebraico, né? Então, os melhores alunos ou o melhor aluno é o único que podia ficar o quê? Sentado na hora do ensino. Todos os demais alunos ficavam em pé. Então, quando ele diz assim, que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, tem um sentido muito profundo isso. Porque ele era realmente uma pessoa muito diferenciada no conhecimento e no estudo. E isso era público, a ponto de que você passasse, estava Saulo de estar sentado, os outros alunos em pé, enquanto aquela instrução, aquele ensino era explanado, era abordado, né? Então, ele era fariseu de fariseu, né? Conhecedor de toda a lei, né? Então, você fica pensando em alguns minutos que a gente falou aqui, coisas muito fortes, coisas que colocavam ele num patamar daquela cultura hebreia daquele momento, como uma pessoa diferenciada, como um cara realmente que você olhasse assim, cara, é o cara, não é o Rafael que estudou ali na escola municipal, que fez isso, fez assado, fez tancos e barranco, não, você está falando de uma pessoa preparada, sabe, de uma pessoa realmente que tinha toda uma tarimba não só de linhagem, mas também de conhecimento. Então, um homem que se autoafirmava. E, gente, se a gente lembrar bem, em Romanos 7, esse homem fala o quê? Ó miserável homem que sou. Como é que alguém sai de tal autoafirmação, de tal alta vaidade, um homem que cresceu a vida toda e agora só vai ensinar sobre descer, sobre se humilhar? Você imagina o que deve ter passado na vida dele para ele falar, ó miserável homem que sou? Em Romanos, no penúltimo versículo de Romanos 7. Então, assim, é claro que esse encontro do Senhor na vida dele
vai atropelar Saulo de Tarso. Literalmente é como ele fosse atropelado, como tivesse um choque mesmo, ele caiu mesmo, né? Algumas pessoas brincam, ele caiu do cavalo, né? Até as pessoas que, eu nunca estudei teologia, mas às vezes alguns colegas que estudam falam isso, né? Tem muitas pessoas até no afã falam assim, não, porque ele caiu do cavalo, mas ninguém sabe se estava no cavalo, no camelo, onde ele estava. Assim, para mim pouco importa. Importa que ele foi ao chão, ele foi ao solo, né? Por um impacto que ele sofreu do Senhor que se apresentou ali para ele com uma luz muito forte, ele veio ao chão e a Escritura diz que ele ouviu uma voz falando: Saulo, Saulo, por que você me persegue? É interessante porque Deus se revelou para Abraão de uma forma, sai da tua terra, da tua parentela. Deus se revelou para Moisés de uma outra forma, né? Como Deus Todo-Poderoso. Então, quando tira a sandália dos teus pés, que esse lugar é santo, né? Então, aos profetas também a gente poderia enumerar a forma como Deus se apresentou. E aqui Deus está se apresentando a alguém que perseguia ele, mas que era escolhido dele para esse propósito, né? Então, assim, em um momento, e eu estou falando aqui questão de minutos agora, tá? Em um momento a pessoa saiu, indo para Damasco, com toda aquela questão, autoafirmado, tudo aquilo, com a vida certa, para cumprir sua missão, achando que estava fazendo a coisa certa, que tinha verdade, que era conhecimento de tudo, e no meio da viagem ele está no chão, cego, 3 dias sem comer e beber, e já não tem mais certeza de nada. Então olha só como é que um encontro com Deus é uma coisa tão assim, tão séria. E assim, parando para pensar na forma como Deus conhecia o coração de Saulo e, né, sabia que o encontro deveria ser dessa forma, né, eu fico pensando assim, se ele estava cego, como é que ele chegou nessa rua direita, né? Porque a Escritura nós vemos aqui, diz que quando ele levantou do chão ele não podia enxergar. Então, provavelmente alguém ajudou ele a chegar a esse local. Imagina o que é para uma pessoa que o tempo todo diz o que os outros têm que fazer, o tempo todo determina, o tempo todo está numa posição de liderança, o tempo todo está numa posição proeminente. Agora essa pessoa está cega e alguém tem que levar ela para um local e ela não sabe nem para onde está sendo levada. E que essa pessoa agora vai esperar o direcionamento para que ela possa, assim, fazer alguma coisa. Eu queria que a gente pensasse sobre esse choque inicial já profundo que Deus está produzindo na vida de Paulo. É como uma batida de carro mesmo, sabe? Ele está ali de uma hora para outra, a vida dele está virando do lado avesso, né? E nem toda a conversão pode ter uma característica dessa, de uma pessoa ficar cega, né, ou cair assim, mas esse choque continua sendo profundo. O choque, independente, como a gente falou, cada um pode contar uma história, mas cada um foi chocado de uma forma, cada um foi tocado de uma forma, né? Claro que cada um com um propósito que o Senhor estabeleceu para a vida dele. E eu fico pensando assim, ele diz assim, os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviram a voz, mas não viam ninguém. Então olha que coisa interessante, eles ouviram a voz, mas eles não viam. Deus estava se revelando a Saulo. Uma coisa muito importante, né? Deus se revela no Espírito. Então assim, a pessoa pode estar ouvindo, tendo um encontro e tudo, e a pessoa do lado não está vendo nada, não está percebendo nada. E às vezes a gente não entende isso. A gente fala assim com a pessoa, cara, como é que o cara não percebeu o culto, né? Como é que ele não entendeu? O cara estava onde, né? Às vezes a gente, novo, faz essa crítica, mas a verdade é que para um cara que está sentado do lado do outro, para um cara, aquele cara naquele dia pode estar ouvindo a voz de Deus e a vida dele sendo completamente transformada. E o cara que está do lado dele fisicamente não está vendo, ouvindo, enxergando nada. E Deus está se revelando àquele sujeito que está ali, por exemplo, né? E parece que tudo que está sendo dito ou está sendo compartilhado naquele dia tem tudo a ver com a vida daquele cara. Ele acha até que, estão falando da minha vida, né? Quantas vezes a gente já ouviu falar isso, né? A pessoa, meu Deus, está falando de mim. Ela até vem porque existe uma identificação e de fato Deus está falando com ela, né? Então assim, o restante das pessoas, Saulo levantou-se do chão, abrindo os olhos, não conseguiam ver nada, e os homens o levaram pela mão até Damasco. Então agora um homem que direciona, que manda, agora é um homem que está sendo direcionado e está sendo ajudado. Eu não sei se vocês reparam, mas assim, às vezes a gente acompanhando algumas pessoas idosas,
é muito comum algumas pessoas idosas que têm esse temperamento mais forte, né, Paz, Rafa, que têm esse temperamento mais forte, tudo, quando elas ficam idosas, elas têm dificuldade de aceitar ajuda, né, ela tem dificuldade de aceitar que alguém dê banho nela, e isso às vezes é uma crise, porque ela até às vezes se torna um pouco ignorante, porque ela nunca teve naquela posição de depender de alguém, na cabeça dela de incomodar alguém, né? E a gente está falando de uma pessoa que já passou por quase todo o ciclo de vida, está ali já numa última idade. Imagina Saulo de Tarso no ápice, no seu apogeu de nome, de renome, de sabedoria, de conhecimento, de formação e de propósito, de plano para a vida dele. Então realmente isso é como a gente falou, é um choque mesmo de Deus para a vida dele. Assim, eu conheci uma pessoa, particularmente, é meu amigo até hoje, que obviamente não estou comparando as experiências, só assim compartilhando que eu acho a experiência dele bem edificante, e uma outra situação, e ele dá liberdade de contar o testemunho dele. O nome dele é Eber, ele veio do Nordeste, ele trabalhava como porteiro na Zona Sul, ele conheceu o Senhor, né? Mas ele falou assim, isso ele conta, né? Ele falou assim para Deus: Deus, eu sou muito novo ainda, né? Então eu quero dar uma aproveitada boa e tudo, mas eu prometo que eu vou servir o Senhor, isso aí, sem problema, que eu sei que o Senhor é realmente muito bom e tudo. E ele ia curtir a vida dele lá, os pagodes dele que ele gostava, não sei o que, as bagunças dele que ele gostava. E ele falou que por 3 vezes Deus falou com ele, né? Eber, faz a minha obra. Eber, faz a minha obra. E ele sempre nessa situação. Porque a gente está falando que é uma situação de propósito. A gente não está falando aqui que é uma situação de juízo, de castigo, é de propósito. Foi que um dia ele estava na portaria do prédio dele trabalhando normal. De repente ele falou que veio sobre ele uma escuridão e ele ficou cego. E Deus falou para ele: agora você vai fazer a minha obra. E aí quando eu conheci ele, já estava cego, né? E obviamente depois daquele dia ele começou a fazer a obra de Deus mesmo, ele começou a servir o Senhor, né? Eu fui muito abençoado pela vida dele, pelo testemunho dele. E eu lembro que eu estava na caminhada dele, na parte que Deus prometeu a ele que ia restaurar a visão dele, no momento certo. Ele era uma pessoa também assim, bem rebelde. Assim, rebelde no sentido assim, com uma vontade muito forte. Então Deus sabe como trata cada um da gente, né? Ele não tinha problema com Deus nenhum por causa disso. Ele sabia, se o Senhor não fizesse isso comigo, eu estaria ainda aí, né, numa situação completamente doida, louca. E ultimamente eu até soube que ele falou que já começou a ver uns vultos, né? E ele crê nessa promessa que no momento certo Deus vai restaurar a visão dele. Mas isso é para a gente ter noção que isso não é uma coisa do passado. Que o nosso Deus é o mesmo. Que Jonas foi para dentro de um peixe, porque não quis fazer aquilo que Deus mandou. E às vezes a gente ouve aquela história, pequenininho, aprende, mas a gente desvincula isso. A gente acha que, não, mas calma aí, eu estou no ano 2018, esquece isso e tal. E a gente vai conhecendo pessoas que têm experiências fortes, né? E a gente não está falando isso por questão da salvação, a gente está falando isso por causa de um propósito que Deus tem. E Paulo fala isso mais tarde: duro é recalcitrar contra os aguilhões de Deus. O que ele está falando? Ele está dando exemplo exatamente do cavalo, né, que você monta, e quando você bota o cavalo para ir numa direção que o cavalo não vai, o que o cara que está montado em cima? Tem aquelas pontas mesmo, né, que fere, ele pega aqui com o pé, com as esporas, ele trava na barriga do cavalo, aquilo fere o cavalo, e o cavalo tem que ir, não tem jeito. Seja porque ele está bem treinado, seja por dor, o cavalo vai na direção do cara que está cavalgando. Não tem como alguém ir andando sem saber a direção, isso não existe, né? Então Paulo usa esse exemplo, que é muito, não adianta. Eu sei que Deus está me direcionando. Então, se Deus, sabe, me direcionar e eu não for, né, e Ele conhece como eu sou, Ele vai fazer eu terminar aquele caminho, Ele vai me direcionar aquele caminho ali. Então, estamos falando questões por propósito, né? E é importante saber que isso é real, né? É totalmente real. E a gente conhece pessoas que são testemunhos vivos em relação a esse aspecto, né? E que a gente sabe que tem o tempo de Deus. Às vezes Deus vai dando uma corda para a gente, né? Às vezes Deus vai dando uma corda. Deus também conhece a nossa estrutura, sabe que a gente é pó, como disse o salmista, né? Deus conhece também o nosso ponto de maturidade, né? Ele sabe como fazer e o proveito que Ele vai tirar daquilo. Deus é bom. Então, por mais que aquilo tenha um aspecto negativo,
Hoje até esse meu amigo irmão Abel reconhece como foi bom Deus ter tirado a visão dele, porque quando Deus tirou a visão dele, ele começou a ver. Aí você fala assim, mas como assim ele começou a ver? Ele começou a ver fisicamente. Ele começou a ver de fato a vida como deveria ser vivida. Ele começou a olhar a vida com sabedoria. Ele começou a viver uma vida em Deus e frutífera. Então ele agradece a Deus hoje por Deus ter tirado a visão dele. É uma experiência pessoal. Você vai falar assim, Deus tirou a visão. Então, claro que não. Foi uma questão pessoal e individual. Estamos falando de testemunhos individuais, como Saulo de Tarso. A conversão dele foi diferente da de Pedro, foi diferente da de João, foi diferente da de Tiago. Deus conhece o coração de cada um e sabe como ele trata cada um individualmente, né? Então aqui a gente vê esse homem agora no chão, né, ali no meio do pó, né, cego e precisando de ajuda. E talvez não, né? Desculpa a expressão talvez. E é certo que o melhor lugar para a gente é esse, né? Porque enquanto a gente está em cima, vou usar a expressão que seja do camelo, do cavalo, enquanto a gente está em cima, o que acontece? A gente direciona, a gente determina. Quando eu digo isso, não são as escolhas naturais que a gente vai fazer ao longo da vida, não é isso que eu estou falando. É aquelas coisas que às vezes a gente ouve as pessoas falando, eu posso até não falar assim, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Às vezes não que eu possa fazer isso, mas eu posso me comportar assim. E calma aí, a vida nesse aspecto não é minha, ela me foi dada, eu preciso ter sabedoria como vou viver e vou pedir a Deus ajuda. E é claro que muitas vezes tem escolhas que vão aparecer diante de mim, que Deus não vai falar claramente assim, toma na direita, ou vai para a esquerda, e você vai ter que tomar aquela decisão. Você vai pedir sabedoria e você vai mostrar a Deus um coração dependente, e Deus vai te direcionar ali naquela situação, porque Ele é fiel. Ele não vai te abandonar. Então há momentos que Deus fala claramente uma decisão, e há momentos que Deus parece que fica em silêncio e quer ver a nossa dependência dele, e a gente escolhe, mas escolhe com um temor, sabendo que Deus vai nos direcionar, né? Ele vai estar com a gente naquela escolha que foi feita. Então esse lugar que parece um lugar ruim, agora para Saulo de Tarso no chão e cego, uma condição aparentemente ruim, a gente realmente consegue entender porque esse mesmo homem escreveu mais tarde em Romanos 8, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Ele, quando escreveu isso ele mesmo, talvez esteja falando da sua própria vida, da sua própria forma. Cair naquele dia não foi fácil, se rebentar no chão não foi fácil, ficar cego não foi fácil. Mas, por outro lado, um homem que tinha certeza de tudo, agora viu que toda a certeza dele era pó. Um homem que era tão confiante, viu agora que era tão vulnerável. Um homem que era tão certo, cheio de conhecimento, e cheio até mesmo assim de patente, agora consegue ver que é uma pessoa totalmente dependente num tabernáculo puramente corruptível, como ele mesmo coloca. Então ele começa a ver, cara, isso pode ter sido uma experiência dolorosa, ruim demais e tal, mas como isso me levou a pensar diferente, me levou a ver as coisas de uma forma diferente, a ter um entendimento diferente. E aqui nesse aspecto, é que muitas vezes a gente resiste a alguns processos de Deus, quando esses processos de Deus na nossa vida vão gerar um novo Rafa, né? Vão gerar um novo Rodrigo, vão gerar uma nova pessoa, né? E às vezes a gente está sempre ali, parece que com receio, né? A gente de alguma forma quer buscar alguma coisa segura, né? O que seria o seguro? É não mudar nunca, né? Se não tiver ruim, é melhor não mudar nunca. Eu estou falando assim, um pensamento natural, como a gente acaba agindo um pouco no dia a dia, né? E Deus age de uma forma totalmente diferente, assim. Para ele seguro, quer dizer, não vou falando para ele, né? Mas assim, seguro para a gente seria estar com ele. Se você contar com uma criança, a criança não tem noção do que é seguro. Ah, será que aquela ponte é seguro? Será que eu subir ali é seguro? Uma criança sabe que segura está com o pai dela. Onde ela estiver com o pai dela, está de bom. Ela pode estar até num lugar perigoso, mas se ela estiver com o pai dela, você vê que a criança se sente segura. E na verdade esse ensinamento de criança, um ensinamento bem pequeno, é um ensinamento muito forte para a gente, né? O que eu devo questionar? Se eu estou no pasto verdejante, como o Salmo 23, ou se eu estou no vale da sombra da morte? Se eu estou sentado, por exemplo, sendo honrado por Ciro, como Daniel, ou se eu estou na cova dos leões? O que é seguro? Para a gente, nessa mente nossa caída, seguro é estar no pasto verdejante. Seguro está servindo, por exemplo, o rei Ciro na corte, tranquilo, com bom emprego, com bom trabalho. Mas para Deus não é assim.
para Deus seguro estar com Ele. Então, se a gente estar com Ele, seja onde nós estivermos, nós vamos estar numa situação segura por causa dele e não por causa da circunstância que está construída, porque a circunstância pode mudar. Olha o que nós acabamos de ler, um cara que saiu com patente, com honra, com tudo, e agora é um cara cego no chão ali, sem saber o que fazer e para onde ir. Então a vida muda de uma hora para outra. E às vezes é difícil a gente acreditar nisso, né? Mas a gente não sabe, a gente vai conversar com alguém, a gente fala assim, caraca, aquele cara, gente, como é que pode? Agora o cara está ali, está sentado, não consegue levantar da cama, e você fala assim, jamais a gente imaginaria, porque assim, a gente pensa na vida, a gente projeta as coisas, né? A gente não sabe. De repente vem coisas que chocam diretamente, né? E assim, por mais que dura seja aquela circunstância, para aqueles que são do Senhor, a gente tem que manter a nossa confiança nele, de que todas essas coisas vão colaborar. Elas vão contribuir, como essa questão, né? E por mais que a cegueira seja algo aqui difícil, eu lembro das palavras de Jesus dizendo para aqueles fariseus, logo depois que ele executou aquela cura, que ele disse assim, né? Que os fariseus falaram assim, vocês estão falando para Jesus, né? Você está falando comigo? Eu sou filho de Abraão, né? Não, Jesus falou para eles assim, vocês não estão entendendo. Se vocês não soubessem, o pecado de vocês estaria perdoado, mas porque vocês declaram, nós sabemos, é que os pecados de vocês vão ser computados. Porque eu vim para fazer todo cego enxergar, mas para fazer todos aqueles que dizem que veem cegos. É muito forte essa palavra que o Senhor deixa ali no final no Evangelho. Então, olha a questão de Paulo agora. Então, para aquele cara que vê, agora ele está ficando cego. Mas olha que coisa bonita. Dentro dessa cegueira, dentro dessa experiência que ele está passando ali, única e singular na vida dele, ele vai passar a ver as coisas completamente diferentes. Quando eu digo completo, não é mais ou menos diferente, não. É totalmente diferente. Ele chega a falar para os irmãos de Corinto que ele colocou todas as coisas, todo esse precioso conhecimento, todo essa vasta profundidade da lei, do Torá, dos profetas, o cara que lê de trás para frente com tudo decorado, ele colocou tudo isso como esterco, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Ele viu que tudo que ele era nada, tudo que ele sabia era nada, que a única coisa que importava para ele, como eu disse para os irmãos em Corinto, é ser achado em Cristo, né? Ele não teve só um encontro, ele foi capturado por Cristo. Cristo passou a ser o tudo de Paulo mesmo. E mesmo, a gente não vai adiantar aqui, mas a gente vê que em mais para frente, em alguns capítulos, o próprio Senhor aparece do lado dele, ressurreto, e falando para ele, entre nessa cidade, é necessário que o meu evangelho seja pregado aqui. Então, quando ele diz para os irmãos de Jerusalém que eu sou como um discípulo como um nascido fora do tempo, muitos irmãos entendem que Paulo, muitos irmãos entendem, a gente não afirma isso, mas que Paulo seria o 12º apóstolo para substituir Judas, o traidor. Que na verdade a gente leu logo nesse de Atos que eles fizeram um sorteio, Matias foi sorteado e tudo, mas que na verdade aquela coluna, aquela pessoa que faltava para fechar os 12 era Paulo como nascido fora do tempo depois, porque não andou com o Cristo vivo. Mas você percebe, pela maneira como ele se converteu, pela maneira que o Deus o chamou, e depois ficou clara essa aliança entre Tiago, entre João e entre Pedro, né? E ali todos eles, fica claro que realmente os irmãos dão a destra de comunhão para ele e reconhecem ele como alguém que o Senhor levantou também, não para os judeus, mas para os gentios, né? Então, assim, é muito interessante, porque se a gente for lá no livro de Gênesis, aí eu acho que tem algumas expressões que não são por acaso. Olha só o que fala da queda, como diz assim, olha, o relato da queda, não como fundar, está no meio do jardim, de serpente certamente, quando a mulher viu que a árvore era boa, discernimento, tornou o seu fruto, comeu e deu ao marido que comeu. Olha só que interessante aqui, ó. Vocês vão lembrar.
Quando a mulher viu que a árvore do conhecimento do bem e do mal parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Ponto. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então aqui tem uma questão muito importante. A gente precisa lembrar que Deus falou para Adão assim: o dia que você comer dessa árvore, nesse dia você vai morrer. Isso está escrito. E de fato, às vezes passa batido, mas a gente não fala assim: caramba, mas ele não morreu. Tem duas questões que, se a gente pesquisar um pouquinho, vão ficar claras. Que primeiro imagina, Adão, além de homem natural, também era um homem espiritual. Então os sentidos naturais que nós temos de ouvir, de ver, de falar, de sentir, eles também são espirituais. Então Adão falava com Deus, ouvia Deus, sentia Deus chegando pela viração do dia. Então, na verdade, a morte que Adão sofreu foi a morte espiritual. A morte que ele sofreu foi a morte espiritual. Ainda que biologicamente ele continuasse o quê? Vivo. Dá para entender por que Paulo fala lá em Efésios, né, que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos? Porque para Deus, ainda que biologicamente alguém esteja vivo, por causa do pecado, porque o salário do pecado é a morte, aquela pessoa está morta, porque Deus está olhando a pessoa como? Espiritualmente. Então a conversão é um fato do quê? De nascer de novo, porque estamos mortos nos nossos pecados e delitos. Então é nascer de novo, como Jesus falou para Nicodemos, é necessário você nascer de novo da água e do Espírito. Então quando nós conhecemos a Jesus Cristo de Nazaré, quando nós confessamos o Senhor com a nossa boca e cremos com o nosso coração, nós nascemos de novo. Olha a experiência de Paulo aqui. Nós recebemos naquele momento o Espírito Santo, que é o Espírito da vida. Então, dentro de nós agora nasce uma natureza espiritual. Ainda que a minha natureza do Rafael, carnal, eu ainda sinta desejo de pecar, desejo de escolher coisas erradas, desejo de não fazer a vontade de Deus, existe uma outra natureza habitando dentro de mim, que Paulo fala em Romanos 7, que se agrada das coisas de Deus, que sente alegria em ouvir a palavra de Deus, que sente alegria em estar numa oração. A grande questão é qual dessas duas naturezas eu vou alimentar. Então, na verdade, olha o nosso papel. Eu posso alimentar uma ou alimentar a outra. A que eu alimentar é aquela que vai ficar o quê? Mais forte, proeminente. Por isso que Paulo termina em Romanos 7 falando: miserável homem que sou. Aquilo que eu não quero fazer... Aquilo que eu quero fazer, eu não faço. O que eu não quero fazer, o pecado está sempre diante de mim. Então ele está falando de um conflito. O verdadeiro cristão tem essa consciência que é um conflito dentro dele mesmo. É por isso que muitas vezes, quando você está discipulando, acompanhando alguém, às vezes você vê que a pessoa demora muito tempo, porque ela não consegue ainda perceber que o negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir o Senhor, está falando dessa natureza, da minha natureza normal aqui, olha. É carne. Então assim, eu todo dia acordo, eu, Rafael, não querendo fazer a vontade de Deus. Eu não vou falar para você, todo dia eu acordo querendo fazer a vontade de Deus. Isso está na nossa natureza. Uma criança não acorda falando assim: hoje eu vou obedecer meu pai. Você vê alguma criança, quando o pai dá uma ordem, ela ri e fala assim: que maravilha, agora eu vou obedecer meu pai. Que coisa boa. Gente, é isso que Davi entendeu quando ele observou. Eu fui concebido no pecado. Ninguém me ensinou a fazer pirraça. Ninguém me ensinou a manipular o meu pai com 3 anos de idade. Ninguém me ensinou a ser uma pessoa dissimulada. Porque eu fui concebido dessa forma, nessa natureza. Eu fui concebido no pecado. Eu não sou pecador porque eu peco, como muitas pessoas imaginam. Eu peco porque eu sou pecador. É diferente. É diferente você tentar resolver o problema arrancando uma maçã da árvore. Vai nascer outra. Você tem que ficar o quê? A raiz da coisa. É por isso que Deus, quando olhou, ele viu que não tem solução. Eu vou pegar esse corpo, eu vou vir num corpo humano, eu vou me fazer carne e vou pegar essa carne e vou crucificar ela na cruz. Eu vou me entregar. Eu vou, na verdade, mais do que morrer, ele está se entregando e crucificando aquela velha natureza.
Por isso a importância do batismo, quando ele vai ensinar os irmãos a Corinto. O que é o batismo? Na verdade, só um banho de piscina não é. É uma declaração que você faz a testemunhas visíveis e a testemunhas invisíveis, que você está se identificando com Cristo lá na cruz, com a morte dele. Você concorda que ele estava lá no teu lugar, e da mesma forma que ele ressuscitou, o Espírito que habita hoje em você te dá a possibilidade de viver uma nova vida nele. Então é uma realidade espiritual. Não é um processo religioso só de repetição, de fazer algo, né? Então é a importância. Então Paulo, esse mesmo homem que está passando por essa experiência, agora está explicando depois, claro, com a graça do Senhor, tudo isso. Então os olhos dele se abriram e eles perceberam que estavam nus. Então, olha que interessante, esses olhos que se abriram, falando de uma natureza como um todo, que é a percepção de tudo isso. Agora você percebe na conversão de Paulo, lendo como uma figura, como uma metáfora, que o que Deus está fazendo com esses olhos? Está fechando. Quando Deus cega ele. Está cegando exatamente toda essa percepção que um dia foi aberta. Quando eles morderam, deu para o outro, mordeu, os olhos deles se abriram. Isso aí ferrou com a gente, acabou. Dali para frente. Tudo que a gente imagina de mal, de perverso, de terrível, tudo que te assusta, tudo que te deixa assim, meu Deus, como é que isso vai? Não é o outro, não, isso vem da nossa natureza. Eu posso ser um cara calmo, Rafael, mas cada dia eu me convenço que, meu irmão, eu teria total capacidade de matar alguém, dependendo da circunstância. Eu teria total capacidade de matar um outro ser humano, sem sombra de dúvida, eu teria isso. E muitas pessoas se surpreendem com essa situação, mas é uma verdade. Ou seja, se não for a nova natureza de Cristo em mim, se não for um processo diário, onde um lado vai diminuindo e o outro lado crescendo, por que eu vou achar que eu sou melhor do que Moisés, que matou um cara? Um soldado egípcio. Entendeu? Por que eu vou me achar melhor que algum filho de Jacó, que assassinou, por exemplo, uma tribo inteira, ou que mais tarde até vendeu o irmão? Então não tem por que eu me achar nessa questão. Então a questão da conversão, ela passa muito por esse aspecto. O cara se autoafirmava, Saulo de Tarso, e agora ele está dizendo o quê? Que ele está num processo de se negar. Então antes de conhecer o Senhor, ele se autoafirmava. Eu posso, sou o cara, eu decido, eu faço, eu vou fazer, eu vou pegar a carta, eu vou prender esses cristãos, eu vou fazer isso. E agora ele está se negando. Ele está fazendo, eu não posso fazer a minha vontade. A minha vontade não é boa. Boa, como ele ensinou, e perfeita e agradável é a vontade de Deus. Ele olha, lê sobre os evangelhos, olha a percepção da história do próprio Cristo e vê, caramba, eu me achava o cara. Olha quem é o cara. Alguém justo, que nunca pecou, que verdadeiramente tinha todo o conhecimento e foi humilhado, e mesmo sendo humilhado não retrucou, sempre deu outra face, nunca quis se autoafirmar, nunca quis dizer quem ele era, nunca quis provar, sempre se negando, e até quando a coisa ficou muito difícil para ele naquele jardim, diz que ele orava intensamente com agonia na sua alma, dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade, não a minha. E disse que ele chegou a suar gotas de sangue que caíram sobre a terra, sabendo que de fato, por mais que aquilo estivesse doendo, melhor era a vontade do Pai do que a vontade dele. Paulo começa a olhar para esse Jesus e fala assim: eu sou miserável. Paulo começa a olhar para esse Jesus e fala assim: o meu conhecimento é nada. Quando começa a ler a bem-aventurança, bem-aventurados são os pobres de espírito, porque de fato eles vão herdar o reino de Deus. Ou bem-aventurados são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores, porque deles será a terra. Bem-aventurados os mansos de coração, bem-aventurados os puros de coração. Quando ele começa a ver as palavras que esse homem, que é Deus, e esse Deus que se tornou homem, estava se revelando, ele fala assim: não existe nada igual a Cristo. Não existe nenhuma filosofia, nenhuma doutrina, nenhum judaísmo, não existe nada que possa de fato ser comparado. Então assim,
Agora esse processo dos olhos fechando, e os olhos estão fechando por quê? Porque ele caiu. Então, usando a metáfora, você não consegue ver nada grande de cima. Você só consegue ver como? De baixo. Né? Então, só vai ter um grande Deus um cara que se vê um grande pecador. É aquilo que Jesus falou para aquele fariseu, quando estava falando daquela mulher. A quem muito foi perdoado, muito vai demonstrar o quê? Amor. Mas não é que aquela pessoa perguntou, fez muita coisa. Não é isso que ele está falando. É quando a pessoa olha e vê a condição dela, independente de ter feito ou não. De repente eu nunca matei, nunca roubei, não posso dar um testemunho igual a outra pessoa, mas não importa, podia ter roubado, podia ter matado. Se eu olho para a minha natureza e vejo a perversidade dela, e vejo que Deus até me guardou de ter feito isso, mas que existe todo esse potencial lá dentro. Você olha da forma mais simples para o Evangelho e fala assim, caramba, não tinha nenhuma solução para mim, mas Jesus Cristo me salvou. E se você olha o tamanho, e cada um vê a dívida diferente. Cada um fala assim, Jesus me deu uma força mesmo, passei um período difícil e tal, agora Ele me abençoou. Se eu vejo de uma forma superficial, a minha gratidão vai ser superficial. Se eu vejo a minha dívida desse tamaninho, a minha gratidão vai ser desse tamaninho. É isso que ele estava falando. Mas se eu consigo olhar o homem miserável que sou, se eu consigo olhar para dentro de mim e ver que o pior inimigo sou eu, que eu é que posso me sabotar todos os dias, eu é que posso permitir ser enganado, não vou falar que as outras pessoas me enganaram, eu posso permitir ser enganado. A hora que eu tomo rumo, né, da minha vida nesse sentido e assumo isso, essa miséria, e consigo enxergar o tamanho dessa salvação, do que Deus fez por mim naquela cruz, o que ocorre? A gratidão para com Ele vem na mesma proporção. Não é assim? É diferente de você deixar a carteira cair, alguém pegar a sua carteira e falar assim, Rafinha, deixou a carteira cair, você, cara, obrigado. Do que você, por exemplo, está na Barra da Tijuca morrendo afogado e já quase sem consciência, e nadando, daqui a pouco aparece um cara e te puxa e tipo assim, salva a tua vida. E tu sai dali e fala, cara, hoje podia ter sido meu último dia. Tudo que está sendo escrito daqui para frente é por causa daquele maluco que me tirou naquela prancha. Estava surfando. Tudo que eu vou poder casar, ter filho, ter história, tudo é por causa daquele maluco que me tirou. Se você não for uma pessoa egoísta, que tipo de gratidão você vai ter com esse cara? Quando você estiver com seus 2, 3 filhos, quando você estiver com seus netos, olhando o neto correndo na sala, você vai falar assim, cara, eu só estou podendo ver esse neto porque um dia aquele cara me tirou lá da água. A salvação é essa questão de você ver isso. Que você passa a ter uma vida, você passa a ter um sentido na vida. Você passa a viver no meio das tempestades em paz. Você passa a ter vida e vida em abundância. Que ele falou que o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas ele veio para dar vida e vida em abundância. Você consegue, independente das tribulações, das dificuldades, das enfermidades que todos nós podemos sofrer, você vai olhando, a vida vai passando e você vai falar assim, eu só estou podendo ver a vida desse jeito, eu só estou podendo encarar esse problema desse jeito, eu só estou podendo atravessar essa dificuldade desse jeito, porque um dia Jesus Cristo levantou a mão para mim, levantou a mão assim, me puxou de onde eu estava, como Davi gostava de falar, né? Me tirou do tremedal de lama e me pôs sobre a rocha segura. Davi gostava de usar muito essa expressão, né? Então, assim, que socorreu um pecador moribundo e pela graça dele me permitiu que agora eu viva. Então, tudo que eu estou podendo viver é por causa daquilo que ele fez naquela cruz. Tudo. Quando você começa a olhar a salvação nessa magnitude, não só por fazer parte de um grupo religioso, por estar alguns dias na semana com algumas pessoas que também processam a mesma fé, quando não é só uma questão de hábito, de repetição e de costume, mas quando você vê que toda a sua vida, toda a sua percepção, toda a sua interação na comunidade, na paternidade, na filiação, em quem você se tornou, seja profissionalmente ou não, tudo por causa que você respira, então cada hora vai chegando num detalhe, assim, todo ser que respira louva o Senhor, vai chegando uma hora que as pessoas vão ter experiência com Deus, e o cara vai chegando assim, cara, eu não percebo isso ainda, é óbvio, eu passei o dia todo e nem pensei nisso, mas existem irmãos que chegaram ao ponto e falaram assim, cara, eu estou respirando porque Deus está me dando vida. Porque eu poderia não voltar para casa hoje, eu poderia não acordar no outro dia, eu poderia simplesmente ter uma enfermidade, comecei com um colega meu, e simplesmente acabou no outro dia não levantar. Né? Como há 2 semanas no meu trabalho, um rapaz que trabalha lá, o sobrinho dele pegou, botou uma corda e se enforcou. E tirou a própria vida, porque ele não viu saída. Aí eu falo assim, caramba, como é que o cara fez isso? Não.
ele simplesmente foi cada vez não tendo saída. E talvez se eu estivesse naquela situação que ele estava, sem Cristo, às vezes a gente não entende, fala assim, como é que a pessoa se suicidou? Mas é que às vezes a gente não está naquele contexto de solidão, de abandono, de acusação. A pessoa vai entrando que se ela não tiver Cristo, ela vai entrando naquela autodepressão, no pânico, ela não consegue ver a saída, todo mundo pode falar, ela não consegue enxergar. Chega uma hora que para ela a única alternativa que ela enxerga, ainda que para a gente que está de fora seja claro, não fazer isso é tirar a própria vida. Quantas vezes a gente já explodiu, já quis chutar o balde, não quis tirar a vida, mas já quis desistir, já quis chutar, já ficou com raiva, já berrou, já explodiu, porque simplesmente a gente não viu saída. É porque a gente acha que a saída é a solução dos nossos problemas. Às vezes eu fico pensando, o tamanho do meu cristianismo é muito pequeno, é isso que me deixa com vergonha. Às vezes eu recebo um convite e o irmão fala assim, vem compartilhar uma palavra, no fundo do meu coração, vou ser sincero com vocês, às vezes eu falo assim, cara, eu vou falar o quê? Cara, olha o tamanho do meu cristianismo. Eu olho para a minha vida, eu vejo problemas para resolver. Eu olho a minha vida, eu vejo dificuldades para lutar. Cara, o cristianismo não é isso. A vida não é isso. Eu deveria olhar para a vida e ver isso aqui. Ver a abundante graça de Deus todo dia. Ver o favor imerecido de Deus todo dia. Olhar e falar assim, caraca, acordei mais um dia, estou aqui, dormi. Eu tenho consciência, Nabucodonosor, o homem mais poderoso da terra, que na visão de Daniel era o cabeça de ouro. Dormiu, quando acordou, rastejava como os animais de campo, cresceu pelos nele, e as unhas cresceram, e ele ficou com os animais 7 anos, até que tornou-me de novo a minha consciência. Então olhei para o Deus dos céus e vi que o seu governo eterno, soberano, aquele que tudo designa, ou seja, ele olhou, ele era um cara que primeiro falou assim, olha, que construí para a minha glória, para o meu poder, meu irmão, Jardim Suspenso da Babilônia era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O cara olhou, o que ele viu? Ele se autoafirmava. Ele falava assim, caraca, olha o que eu fiz, olha o que eu construí. Cidade da Babilônia, você olha alguns documentários, é uma coisa espetacular, a forma, o urbanismo, a arquitetura, né? Olha o que eu fiz com o meu poder e glória. Daqui a pouco você está vendo esse homem como? No chão, comendo como um animal, e depois de 7 anos ele falando o quê? Se autoafirmando? Afirmando que quem é o Todo-Poderoso? O Senhor Deus. Mas para isso ele foi para onde? Para o chão. Parecido também? Então, será que o chão é um lugar tão ruim? Será que estar de joelho aos pés de Cristo é tão ruim? Será que quando Ele cria circunstâncias para que eu chegue ali é tão ruim? Ou será que eu prefiro ficar na minha autoafirmação de sucesso, de conquista, de plano, de objetivo, de ganância, do que eu acho, do que vai ser bom para minha família, ou isso, assado, e nos meus planos? Ou é melhor que eu não precise passar isso que Nabucodonosor passou? Que eu olho e falo assim, puxa, glória a Deus, por isso que Deus permitiu que eu tenha. Louvado seja Deus, porque Deus está permitindo que eu acompanhe minha filha e que eu possa acompanhar ela até ela poder casar. Que glória a Deus que Deus tem permitido que eu esteja casado. Puxa vida, glória a Deus que pela graça de Deus, Deus tem permitido, né, que eu colabore com esse projeto, que eu tenha essa atividade, que eu possa abençoar outras pessoas com isso aqui que eu faço. Né? Será que, na verdade, quando a gente fala assim, qual é a diferença de negar a si mesmo? É se autoafirmar. Então, quando Jesus fala assim, aquele que não negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir, não é digno de ser meu discípulo, meu aluno. Ele está falando do discipulado, do aluno, não é ser alguém giga, mega, tera, que tem uma patente evangélica e tira onda em cima disso, não. A gente está falando do aluno. Na verdade, às vezes, toda essa patente, todo esse conhecimento, toda essa exposição, na verdade, acaba nos fisgando. E não estou criticando, em hipótese alguma, a gente só está observando esses fatos atuais como uma demonstração para a nossa própria vida. Às vezes essas coisas nos enganam, nos cegam, a gente acha que está se negando, mas na verdade está se afirmando o tempo todo. Então, como a gente depende da graça de Deus? Você acha que Paulo, quando escreveu assim aos irmãos de Corinto, porque eu me alegro, irmãos, olha só, porque eu me alegro na perseguição, na tribulação, na fome, na nudez. Eu, sinceramente, quando eu lia isso, eu falava assim, esse cara é maluco. Com certeza, escreveu isso aqui, mas isso aqui está desequilibrado, não é possível. Só que esse cara, que a gente está conversando hoje, Saulo de Tarso, era aquele cara que entrava com uma luta para não perder. Aquele cara que saía, meu irmão, o que ele fazia, ele tinha que cumprir o sucesso dele. Agora você está vendo esse homem, imagina um ringue de boxe, você está vendo esse homem subindo no ringue de boxe, literalmente assim,
subindo, conhecendo quem é Saulo de Tarso, ele sabe quem é o velho homem dele, subindo no ringue, falando assim: Deus, me derruba, não deixa eu chegar no segundo round, não, me nocateia, me dá um nocaute logo, me joga logo no chão. É isso que ele está dizendo ali. Por isso que ele se alegra. Eu entendi, não é uma loucura. Ele já não confia em nada absolutamente da força dele. Ele sabe o tamanho, ele tem noção do tamanho do engano do próprio coração. Então onde ele quer estar? Ele não quer sair nunca mais dali. Ele não quer nunca mais se levantar, falando espiritualmente, ele não quer nunca mais se levantar daquela posição que Deus colocou ele. Ele nunca mais quer recalcitrar contra os aguilhões de Deus. Ele nunca mais quer lutar contra a vontade de Deus. Por que você vai de baleia? Se você fosse falar com Jonas, por que você vai de baleia e não pega um barco? No final você não terminou em Nínive do mesmo jeito? Você pagou a passagem, só que você foi na direção o quê? Contrária. Por que você não pagou logo para a direção certa? Porque como Jonas, e eu, Rafael, também sou assim, nós, porque não concordamos com aquilo que Deus fala, tomamos as nossas próprias direções. E Deus corrige esses caminhos, né? Deus corrige esse caminho, talvez não como a experiência dele, mas de outras formas nós acabamos chegando aonde? Aonde Deus definitivamente quer na nossa vida, né? Nos direcionando. Então assim, Paulo começa a falar expressões que agora fazem sentido nessa análise, porque agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sabe? Uma frase evangélica que ele está falando. Ele está falando de um homem golpeado todos os dias por Deus. Ele está falando do Deus que jogou ele no chão, que cegou ele, e que ele agradece todos os dias, porque ele achava que via, ele achava que sabia, ele achava que sabia como tocar a vida dele, ele achava tudo, ele tinha certeza de tudo, e ele descobriu que era um cego, pobre, pecador, e que agora, por causa dessa posição de humilhação, porque esse novo caminho que ele encontrou agora, Deus, Rafa, está levando ele ao terceiro céu. Ele diz que viu coisas das quais ele não poderia falar no grego, não tinha palavras no vocabulário grego, por mais rico que fosse, que ele pudesse traduzir aquilo que ele viu no terceiro céu. De fato, ele diz assim: eu me empobreci para enriquecer a muitos, eu choro para consolar a muitos. Ele entra dentro de uma realidade de tal forma do reino de Deus que ele não precisa de nada para ter tudo. E esse foi o mesmo homem que escreveu que todos os tesouros do universo estão escondidos em Cristo Jesus. Para pensar nessa frase. Hoje em dia todo mundo está correndo atrás de um tesouro, né? O cara não mergulha lá 1000 metros, não sei o que, para tentar achar um negócio, né? Paulo falou assim: todos os tesouros eternos, todos os maiores tesouros, eles estão escondidos em Cristo. E ele falou isso até: eu quero ser achado em Cristo. E eu busco o alvo, eu busco a pessoa que me conquistou, deixando para trás todas as demais coisas. Ele não quer nem saber se o dia de ontem foi tão bom ou tão ruim. Nesse dia ele quer Cristo de novo. Nesse dia ele quer conhecer Cristo mais. Nesse dia ele quer ser... Porque olha só, como é que você limpa um chão? Só jogando água? Você tem que esfregar. E quando você esfrega a água com sabão, é que você tira a sujeira, não é, Rafinha? Então assim, não é só ouvir a palavra. É quando o Espírito Santo pega essa palavra e, uma metáfora, ele literalmente esfrega no nosso coração, limpando essa sujeira. Mas o que é esse esfregar? É quando a gente ouve o que agrada a gente? Tudo que a gente ouve, alguém botou essa frase, achei bonito. Tudo que nos agrada nos engana. Como o Espírito Santo limpa a nossa vida? Nos confrontando. É o atrito entre a vassoura e o chão para tirar a sujeira do chão com a água. É quando o Espírito Santo nos conflita com a palavra, e por meio da palavra ele vai limpando os nossos corações. E não é algo ruim, como muitas pessoas às vezes não querem nem ouvir, sai, levanta. Isso aí não quero ouvir isso não. Depois que você limpa, a sala não fica limpinha, não fica cheirosinha, não fica legal. Não é assim? Então imagina essa obra espiritual na nossa vida. O Espírito todos os dias aplicando a palavra, nos conflitando ali todos os dias, Rafa, como alguém esfregando, mas na verdade com um único propósito: de limpar a nossa vida, de burilar a nossa vida, de trabalhar na nossa vida, de aparar as nossas arestas, de aperfeiçoar de fé em fé, de glória em glória. Então hoje, eu digo assim, nesse momento começa esse processo na vida de Saulo de Tarso.
né? O homem agora que deixou de ver para ver, que saiu da posição elevada para ir para a posição mais baixa, né? Que agora determina, agora depende, né? E é interessante que, olha que coisa que eu acho bacana também, mesmo ele bem no início, diz que ele já foi orar. Às vezes a pessoa fala assim, pô, mas eu não, olha aí, não, mas eu não sei orar. Normalmente quando a pessoa fala que não sabe orar, é porque ela pensa numa forma litúrgica de orar. Ela pensa na religião, por isso que ela diz que não sabe orar. Porque quando a pessoa naturalmente nasceu de novo, ela só vai falar com Deus. Ela vai falar do jeito que ela sabe falar com Deus. Então, quando Paulo estava orando nesses 3 dias, o próprio Senhor deu uma visão para ele, dizendo que viu um homem na direção dele e ia orar por ele. Olha que coisa interessante. Então, assim, como é bom quando o irmão vem falar uma coisa com a gente, quando Deus levanta alguém, mas Deus já falou conosco. Você fala assim, puxa vida, aquela palavra falou no meu coração, mas o Senhor já estava falando nesse sentido no meu coração. Aquilo veio confirmar o que o Senhor estava falando comigo, porque é importante essa ligação direta. Lembrem bem, irmãos, que o único intermediário entre Deus e os homens é Jesus Cristo, o homem. Não tem mais ninguém intermediário, não pode ter. Então, assim, se Deus está levantando alguém para falar conosco, Ele pode estar com certeza confirmando aquilo que Ele, como Pai, já quer falar que é diretamente ao nosso coração. Às vezes o nosso coração pode estar inquieto, ansioso, turbado, a gente não está ouvindo, então ele acaba usando uma outra. Mas quando você liga os fatos, você fala assim, puxa vida, era isso. Deus já estava falando comigo isso e eu não percebi. Né? Aí a coisa vem e tem um desfecho. Né? Mas é bonito ver já no início da conversão essa ligação paterna. Né? É Deus já falando alguma coisa. E quando Ananias chega e fala para ele, Paulo de Tarso, Jesus, a quem você encontrou no caminho, me mandou aqui para orar por você. E é muito interessante quando Ananias põe a mão sobre ele, né? A Escritura diz o quê? Não sei se foi o Rafinha ou você que leu, que as escamas caem dos olhos na hora, né? Na hora ele é cheio do Espírito Santo. Olha só que coisa. Assim, e eu acho que é isso que Paulo fala, que assim, não existe nada melhor do que, né, estar cheio do Espírito Santo. E por isso que ele sempre exortava os irmãos em cheios do Espírito Santo, e toda hora essa demonstração, ele é cheio do Espírito Santo. Fala assim, caramba, a vida do cara mudou completamente da água para o vinho, né? E às vezes eu vou ser sincero, até quando eu estou falando de Jesus para alguém, eu às vezes não consigo acreditar nem nisso que eu leio. Eu falo, mas assim, eu falo, mas às vezes me falta fé quando eu estou falando de que de fato o Senhor pode fazer exatamente isso na vida de alguém. Entendeu? Às vezes a gente fala assim, fiz a minha parte, mas a gente sempre espera que, né? Mas assim, o fato é que a gente só realmente fala, que Ananias é só um vaso, né? Só chegou ali para fazer aquilo que Deus havia mandado, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, ele chamou ele de irmão. E está cheio de medo, né? Porque a situação realmente era muito complicada. O Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Olha só. O cara nem sabia onde Saulo de Tarso estava. Olha, isso é legal para a gente trazer esse cuidado que Deus tem com a nossa vida. Ele não sabia. O Senhor é que falou com Ananias, olha, ele está em tal lugar, está ali. Você imaginou você já sair? Ele fala assim, fala com alguém, mas essa pessoa está na rua, sei lá, Mananciais, número tal, você vai lá naquela pessoa e fala isso com essa pessoa. É atual e acontece. Né? Eu tenho, não tardando muito, mas eu tenho um testemunho também de um grande pastor amigo meu, que era auditor da Receita Federal, ganhava uma grana, um cara bem, morava na Lagoa e tal. E Deus chamou ele, hoje ele tem um trabalho muito interessante assim na costa da África, mas Deus chamou ele para fazer esse trabalho e ele falou assim, eu pago para um missionário aí, mas eu não vou. Ele falou que ele era arrogante mesmo, não tinha condição, né? Eu pago, mas eu não vou. A grande questão é que ele pegou ele teve 3 doenças graves, hepatite, uma outra doença no sangue muito grave, que eu não lembro, mas o mais legal, não sei se um dia eu posso marcar, que ele estiver no Brasil para trazer ele aqui, se o Leandro autorizar,
e ele traz os exames médicos, até hoje ele tem, das doenças que ele tinha, sabe? E depois que o Senhor curou ele. E o processo dele foi assim, também lembrando do irmão Heber, é muito legal porque ele falou que ele foi definhando. E chegava uma hora que ele mudava a televisão, olha só, é uma coisa doida, né? Mas não é isso que a gente está lendo? Ele mudava o canal, tinha a televisão e aparecia um mapa da África. E mesmo mudando o canal. E aparecia o canal e ele definhando na cama, assim foi ficando magrinho. Aí, só para lembrar esse testemunho, porque às vezes a gente lê e é bom trazer um testemunho atual, né? E aí Deus tocou num servo que morava em Brasília, falou assim, vai para o aeroporto, pega um avião para o Rio, que eu vou te levar num servo meu que você tem que orar. Você vê que tem gente obediente ainda. O cara comprou uma passagem para o Rio de Janeiro e não sabia nem para onde ele ia. Quando ele desceu no Rio, ele disse, e agora? Entra no táxi que eu vou te mostrar. Ele entrou no táxi e o cara falou assim, você vai para o hospital, clínica tal? Aí ele falou, para aí mesmo que eu vou. Ficava em Botafogo, eu não lembro direito de tal, mas o testemunho dele é muito detalhado. Ele foi andando, ele falou que teve uma visão de uma mão, ele falou assim, para aí, aqui que eu tenho que descer. Ele desceu com a esposa dele, né? Nesse momento o Antônio, que é esse amigo que hoje, né, servo do Senhor, ele falou assim, Deus, se o Senhor me curar, eu vou. Se o Senhor me levanta dessa cama, eu vou fazer a tua vontade. Né? Aí eles subiram, entraram no hospital, ele conta que a esposa dele colocou o óleo sobre... Não, ele colocou o óleo sobre a testa do rapaz, do Antônio, e a esposa dele começou a orar em línguas e rodear a cama, né? E eles começaram a orar, terminou de orar e falou assim, a obra está feita. E foi embora. No dia seguinte, cadê Antônio? Cadê as doenças? E deu um pega para capar, e os médicos daqui, dali. Foi a primeira obra dele, né? Ele pregou e aquele corpo médico aceitou sem... Não tinha como negar. A situação dele não tinha como negar. E aí, de fato, ele realmente se preparou e foi para a África. E um testemunho longo, ele conta várias experiências de como foi a vida dele lá na África. Mas fato é que você vê aqui, você vai se dobrar ou não vai? Antônio, ou você vai fazer minha vontade, ou você vai fazer minha vontade. Jonas, ou você vai para Nínive, ou você vai para Nínive. Paulo, ou você vai fazer o que eu estou te mandando, eu vou fazer o que eu estou te mandando. Então, chega momentos na nossa vida em que Deus vai nos dando corda, mas chega um momento que Ele vai falar assim, cara, é isso que eu tenho para você. Entendeu? E bem-aventurado é o homem que... Eu gosto muito de uma frase de um irmão que participava do estudo com a gente, que ele falava assim, eu vejo que vou cair e jogo no chão. É nesse sentido. Você vê que o Senhor já está falando, já fala assim, Senhor, já faz, eu não vou lutar contra. Eu já vi a história do fulano, do cicrano, né? Salomão fala que a gente aprende, o sábio, o tolo nem com 100 açoites nas costas, ele aprende. Mas o sábio, ele consegue aprender com a experiência do outro, né? Então a gente vai vendo a situação e vai vendo assim, puxa vida, para quê? Se o Senhor está, né? Deus está direcionando, tem a crise, não é que não tenha, Rodrigão, tem o receio, Moisés ficou com receio, Moisés ficou com medo, Moisés falou, Senhor, manda outro, faz não sei o que, eu não sei falar, Jeremias disse o que? Eu sou como uma criança. Deus falou com ele, não fala que você é como uma criança, o cara tinha 17 anos, você acha que José não teve medo quando foi vendido, quando estava sendo levado? Você acha que os profetas, quando ficaram naquela situação como Isaías ficou, né, como Osés, como tantos outros ficaram, você acha que eles não tiveram medos, incertezas? Né? Mas quando Paulo fala assim, não sei em quem tenho crido, não é uma frase de jargão evangélico. É um cara que estava passando ali todas as situações e Deus falou assim, olha só, para você me conhecer quem eu sou, porque você pode ter uma ideia de quem é Jesus Cristo de Nazaré. Você pode na sua cabeça pensar quem é Jesus. Isso não significa que a gente conheça Jesus. Então Jesus fala assim, para você me conhecer, porque senão você vai achar que eu sou um grande profeta, que eu sou um cara, né, que morria na cruz. Você sabe quem de fato eu sou? Quando Paulo fala assim, ele é a imagem exata do Deus invisível. Quando ele fala que ele é toda a divindade num corpo humano, será que a gente sabe quem é Jesus Cristo de Nazaré? É um questionamento bom que Jesus fez aos seus discípulos, né? Aí, como é que esse encontro, como é que ele se revela mais para a gente? Não é me livrando das situações. Senhor, me tira dessa tempestade. Aí Deus vem e me tira dessa tempestade. Eu aprendi um evangelho assim muitas vezes.
Deus me livra dessa luta. Não é assim. É Deus lançar a tempestade, tia. O bicho está pegando, as águas estão mexendo, e ele falando assim: agora eu vou ficar do teu lado no meio dessa tempestade. E quando você ficar sereno, eu acalmo a tempestade. Porque eu não estou aqui, é como Jesus falasse assim, né? Você só vai me entender, você só vai ter a percepção exata quando você entender que eu não sou um gênio da lâmpada. Eu não sou alguém que você faz um jejum, ora, faz 3 propósitos e eu resolvo o problema. Eu não sou essa pessoa que as outras pessoas dizem quem eu sou. Ele é muito mais. A Escritura tenta falar. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é a luz do mundo, ele é o pão da vida, né? Ele é o supremo pastor. Quando ela começa a falar tudo, mas ele é o pai da eternidade, ele é o príncipe da paz. Não dá. O que é pai da eternidade? Quando você começa a pegar os títulos tentam falar quem ele é, mas não conseguem chegar à altura de quem ele é. Quando você vê um ser vivente, um querubim, um serafim, tapando os olhos, quando você vê 24 pessoas se jogando no chão, quando você vê o céu se alegrando quando ele chega ressurreto, quando você vê o céu, né, naquele conflito assim, mas quem é digno de abrir o livro? Aí quando João já está chorando, o anjo chega e fala: calma, existe alguém digno de abrir esse livro. O Cordeiro, o leão da tribo de Judá, que esteve morto, mas ressuscitou. O Pai estava sentado no trono. O livro estava nas mãos dele, mas quem era digno de abrir? Ninguém no céu. Estamos falando de anjos sem pecado. Estamos falando de anjos que você vê lá na Escritura em Apocalipse, colocou o pé sobre o sol, o outro pé, anjos que são além das dimensões que a gente conhece. E não eram dignos de abrir o livro. Mas ele foi achado digno. Ele tem uma dignidade que vai além da nossa compreensão. Ele tem uma santidade que vai além do que a gente acha que é e deixei de errar e estou certo. Quem ele é, a expressão dele, né? O fato de Paulo falar a Timóteo, o Pai, né, habita em luz inacessível. Quem é esse Pai, diz o homem de Provérbios, né? E quem é o filho dele? Quando fala do seu trono, quando fala da sua glória, quando tenta usar as expressões humanas, não são justas para quem ele é. É o máximo que a gente consegue entender. Que chega. Então assim, como muitas vezes a gente vai percebendo que eu não sei nada, mas ele sabe tudo. Que eu sou mais fraco do que eu imaginava, mas ele é muito mais forte do que me falaram. Quando é que essa disparidade vai? Quando é que eu vou vendo que não sou, mas que ele é o eu sou? Quando é que essa realidade vai se cumprindo? A hora que ele vai colocando a gente nessas condições. A hora que você está ali, o bicho pegando. Qual foi a primeira lição dele? Entra no barco aí, galera. Vamos remando para o outro lado. É o que ele faz? A Escritura, porque se a gente vê isso num culto, numa pregação, não dá, porque a gente está entranhado dessa praga dessa religião. Então quando a gente tenta botar isso de uma forma espiritual que fique assim, e que depois a gente não encaixa na nossa segunda-feira. É óbvio que a gente viu de uma forma tão... Agora, quando você vê o que ele está fazendo, não era um domingo à noite, ele estava atravessando a lagoa, o lago, perdão. Ele, dormiu. Daqui a pouco começou a tempestade. Estamos falando de João, estamos falando de Pedro e Tiago, eles eram sócios de pescaria. Sabe quantas vezes eles atravessaram aquele lago? Sabe o que é a vida, a casa que eles construíram, a família que eles cuidaram, tudo foi pescando. A profissão deles era essa. Tudo que o cara entendia era aquilo, Rafa. Você acha que ele ia incomodar Jesus de bobeira? Se autoafirmando? Lembrando disso, sabendo que ele sabe dominar aquela situação? Aí vem e Jesus está como? Cara, e o bicho está pegando. Eles eram adultos. Eles começam a ficar com medo. A Escritura relata que Pedro sacode Jesus na polpa do barco. É como ele chegasse, ele estivesse na polpa do barco, pegasse ele aqui pela camisa, assim: Senhor, o Senhor não vê que a gente vai perecer? Até compor um hino em cima dessa situação, né? Balança o barco assim: o Senhor não vê que a gente vai perecer? Na verdade, existia uma tempestade pior do que a tempestade que estava acontecendo. Era a tempestade dentro deles. É isso que eles não estavam entendendo ainda. Que Jesus estava ali para deixar o coração deles sereno. Vinde a mim, vós,
todos que estáis cansados e sobrecarregados, e encontrarei descanso para as vossas almas. Eu não vou mudar o seu entorno. Eu vou te dar uma paz que o mundo não pode dar. Eu vou te dar um descanso que você não vai encontrar em mais ninguém. Ainda que você tenha um bom filho, uma boa mulher, um bom esposo, um bom marido, um bom trabalho, você não vai encontrar esse descanso em ninguém que você vai encontrar em mim. Essa era a maior lição que eles não conseguiam entender. Por isso que eles sacudiram Jesus na polpa do barco. E por isso que Jesus estava dormindo. E por isso que Jesus fez aquilo propositalmente. Aquilo era proposital mesmo. Não era uma questão de, ensinar. Não é só, não, acaba. Era uma questão seguinte. Imagina, se você olha e vê assim, cara, Jesus está dormindo, cara. O que eu vou fazer? Eu vou dormir. Então, se ele é quem ele é, e ele está dormindo, eu vou encostar aqui do ladinho dele, pegar a perninha dele e vou dormir. Só que você só faz isso com o coração humilde. Com o coração soberbo, sendo um bom pescador, sendo um cara que domina, sendo um cara que quer resolver o problema, sendo um cara que tá aí, pega ali, bota o barco pra cá, não, vamos lá, bota o barco assim na onda, faz não sei o quê, papapá. O que acontece quando você quer se autoafirmar? Chega uma hora que o tratamento de Deus na sua vida vai além da força que você tem para se afirmar. E aí entra o desespero. O desespero só entra no coração soberbo, no coração vaidoso, no coração que sabe e que afirma. Porque no cara que já desceu, no cara que está assim, meu irmão, perdi. Jesus, tem um cantinho aqui para mim, irmão? Já não sei, meu irmão. Se eu perder, tá dando ruim, minha casa tá uma merda, essa situação, outra. Cara, meu trabalho tá passando por toda essa situação, crise aqui, crise ali. Irmão, vou agarrar aqui, deixa eu ficar aqui. E é isso. Aprendei de mim. Ele falou, Jesus Cristo de Nazaré, que sou manso e humilde de coração. Estava vindo a lição, estava vindo a pancada, mas a gente, como eles também, os discípulos, não estavam entendendo. Eu falei assim, caraca, que coisa doida. Pedro entendeu depois. Você imagina os dois ali, Pedro e Tiago. Aí Tiago vai e perde a cabeça. Agora é Páscoa, segura, não mata Pedro não. Depois a gente vai também decapitar ele. Aí você vê aquele texto também que a gente vai chegar de Atos, que é muito bonito. Pedro deitado, bonitinho lá. 4 escoltas de soldados, ou seja, cada escolta tinha 4, eram 16 soldados tomando conta dele. Um portão de ferro, e é bonito demais, cara, quando você vê o registro bíblico, que o anjo veio e teve que sacudir Pedro para acordar ele. Porque você consegue ver que ele entendeu e que ele passou a dormir, que ele ia perder a própria vida, que a tempestade que ele estava vivendo naquele momento era igual a do barco, porque aquela tempestade ia tirar a vida dele, e ali também a vida dele ia ser tirada, porque o Tiago já tinha perdido o pescoço e ele era o próximo a perder o pescoço. A tempestade dele era tão intensa quanto ele viveu. Só que ele agora conseguiu entender como discípulo, como aluno, que valia a pena o quê? Não viver em torno daquela tempestade, mas descansar nela. E o anjo sacode Pedro para acordar ele. Meu irmão, quem dorme sabendo que vai morrer daqui a alguns dias, Rafa? Você pega aí as entrevistas do pessoal no corredor da morte, o nego não consegue fechar o olho, meu irmão. O nego começa a ficar agonizado quando vai chegando o dia lá da sentença, né? Principalmente tem sentença de morte nos Estados Unidos, né? Começa a ficar agonizado. Como é que o cara está dormindo, meu irmão? Como é que o anjo tem que sacudir ele? Glória a Deus. Não tinha tempestade dentro de Pedro, só fora de Pedro. Então, isso só é possível, de fato, né, quando a gente conhece aquele que é o Deus vivo e todo-poderoso. E ele quer nos ensinar como nosso Pai. Olha, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, eu quero que vocês vençam também. Não, Rafa, não vou te livrar dessas coisas, não. Você tem que vencer, Rafa. Como eu venci, tem de bom ânimo. Você vê que o problema não é as coisas que estão ao nosso redor, é tempestade sendo acalmada dentro da gente. Olha só as expressões: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, deleita-te no Senhor, né? E Ele considerará os desejos do teu coração. Descansa no Senhor, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Olha todas as demonstrações bíblicas. Não estão falando dessa tempestade, estão falando da tempestade que está aqui dentro. Das notícias que me sacodem como o mar. Das pressões que vêm aqui internas, ou as próprias autocobranças. Ou os medos de fracasso na vida, pessoal ou não. Ou todas essas situações que acabam me acorrentando, como Davi falou. Ele falou assim: é disso tudo
que de fato eu quero te libertar. É disso tudo que eu quero fazer tornar uma grande paz dentro de você. Eu não vim aqui libertar você de Roma. Olha só, Jesus deixou claro naquela época, o povo estava escravo. O que o povo esperava? Primeira coisa, pô, Jesus, quando é que a gente vai ser liberto de Roma, né? Por pagando imposto, sendo explorado, a vida ruim pra caramba, os romanos arrebentando eles. Jesus falou assim, não vim resolver o problema de Roma. Não vim resolver o problema político. Não vim tocar o governador da Judéia. Não vim tocar os políticos. Não vim tocar os cobradores de impostos. Não vim falar com os auditores fiscais. Eu vim te dar uma libertação, uma vida e uma paz que é dentro de você. E que você vivendo mesmo nesse caos, em todo esse sistema, é essa paz que quando você andar você vai transparecer. Por isso que Jesus mesmo falou o quê? O reino de Deus não vem de forma visível, mas ele está dentro de vós. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria do Espírito Santo. O mestre estava deixando claro para eles e para a gente, não vim mudar todo esse caos. O sistema está andando. Eu não vim salvar o Rio de Janeiro, eu vim salvar pessoas que vivem aqui. Eu não vim salvar um país, eu não vim salvar um sistema. Eu morri por pessoas, eu morri por vidas. Eu transformo vidas. E quando vidas de uma localidade são transformadas, a localidade pode se transformar por causa que aquelas pessoas receberam a vida de Cristo Jesus. Né? Então a gente fecha essa primeira experiência de Paulo, talvez de alguma forma tentando trazer um pouco disso para a nossa realidade. Não importa quantos anos eu tenha de cristianismo, não importa todas as experiências que cada um de nós tenha passado, importa se a gente está disposto ainda hoje em continuar aprendendo, se a gente está disposto ainda hoje em estar aberto a mudar, né? Porque o que deixa a gente morto de fato, né? É quando a gente acredita que não precisa mais mudar, que não precisa mais aprender. Tipo assim, mas eu já sei a Bíblia, eu sei que Jesus me salvou, eu sei isso. Na verdade, talvez essas coisas sejam as piores coisas. A satisfação pessoal seja a própria morte espiritual. Né? Que na verdade é o que? A constância de não sei, quero ouvir, quero aprender, Senhor, fala comigo amanhã, terça-feira. Tomara que aconteça uma... É claro que eu não penso assim, tá, irmãos? Mas assim, como eu gostaria que o Senhor me alcançasse. Que bom se amanhã acontecer alguma coisa que esteja fora do meu controle. Porque eu sou um cara que gosta de controlar muito o dia. Eu tenho uma agenda, tem lá 11, 12, 13 tarefas, eu tento me programar. É normal, a gente pode se planejar. Mas com o tempo a gente fala assim, começa a pensar o contrário, né? Tipo, se der ruim, alguma coisa amanhã vai ser bom, assim, porque por um lado vai dar ruim, por outro lado, como é que o Senhor vai contornar essa situação, né? Como é que ele vai socorrer? Porque com o tempo você começa a ver que ele só faz mesmo, tia. Que parece que deu ruim e não deu. Parece que a coisa degringolou e na verdade ele estava consertando aquela coisa, né? É o que Davi falou. Então, o nosso planejamento parece que as coisas estão todas certinhas, mas no fundo às vezes elas levam a gente até para um caminho que é um caminho um pouco ruim, né? Mas assim, que bom que não aconteceu conforme eu pensei, que bom que as coisas mudaram. E aí a gente fica naquela expectativa, como é que Deus vai contornar essa situação? Você chega num lugar lá e não saiu e tal, a documentação, o projeto não foi aprovado e tal, a gente fala assim, e agora, Senhor, como é que vai ser? É interessante que essa experiência de Paulo também, né? No início, você quer tudo na sua mão. Eu estou falando da vida normal, né? No início você quer tudo na sua mão. Né? A ansiedade é isso, saiu daqui e babou. Né? Você tinha as coisas todas encaixadinhas aqui, vou vender isso, vou comprar aquilo, vou fazer. Se a coisa saiu, deu ruim, aí com o tempo você vai caminhando com o Senhor, e é o que Paulo está registrando ali, você vê que é tão ruim estar na nossa mão. Você vê que a nossa mão é tão pequena que é melhor estar na mão de quem? Dele. Aí Tiago fala assim, se o Senhor permitir, então amanhã iremos e faremos tal coisa. Eu não posso nem me comprometer contigo, meu irmão, desculpa, se o Senhor permitir. Ou seja, toda aquela certeza, por um lado, ela se esvai um pouquinho, mas por outro lado você tem uma confiança
que aquilo está na mão de alguém infalível, que aquilo está na mão de alguém que você pode de fato confiar, independente de como aquela coisa vai acontecer. Você vai lá, vai orar para aquela pessoa, mas se ela for curada, glória a Deus. Se ela não for curada, glória a Deus. Você sabe que se ele curou, foi o melhor para aquela pessoa. E se você sabe que ele não curou, era o melhor momento para recolher aquela pessoa. Então isso vai dando o quê? Vai dando descanso, vai dando consolo. Porque para a gente, para mim, quando chega um parente, a melhor coisa é que Deus cure. Mas eu não sei o amanhã. Eu não sei se Deus devolver aquilo naquele momento. Eu não sei como aquela pessoa vai usar aquele tempo. Eu vejo o exemplo de Ezequias, né? Tantas lambanças que ele fez depois que ele ganhou uns 15 anos, né? Talvez depois de 15 anos, meu Deus, se tivesse ido naquela hora, né? Mostrou os tesouros para o rei da Babilônia, aquela confusão toda, depois recebeu aquela palavra de juízo. Então, assim, às vezes não, né? Na grande maioria, a gente não sabe, né? Então, começa a fazer sentido por no final da oração seja feita a tua vontade. Senhor, o meu desejo pessoal, Senhor, é que o Senhor possa curar meu tio, fazer isso, o Senhor abençoa ele, tal. Né? Ora com todo o amor, com todo o carinho, com o que eu desejo, mas Senhor, contudo, seja feita a tua vontade. Porque eu confio mais na tua vontade do que no meu próprio desejo, ou na minha própria boa intenção. Né? Então isso vai mostrando também aos poucos um sinal de maturidade, né? Um sinal de crescimento, de que mesmo numa simples oração, naturalmente você está demonstrando que você confia mais nele do que em você. Que por mais que você ache que aquilo é o melhor, você fala, putz, ele sabe o que é o melhor. Ele vai ter o melhor. O plano dele é bom, a vontade dele é boa, ele vai fazer aquilo que é bom para esse motivo, para essa situação, para aquela situação, para essa outra situação. Que o Senhor nos ajude.